A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje estaremos comentando a lição de número 7, a promessa de um coração novo. O texto áureo encontra-se em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 2, dos versículos 25 ao 29, e em Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 ao versículo de número 34. Então vamos iniciar a nossa lição de número 7, a promessa de um coração novo. Então, nesta lição, nós vamos ver justamente como a perspectiva bíblica ela vai definir a palavra coração. O que é coração na Bíblia, né? É o órgão que todo mundo tem, que bombeia sangue ao todo o nosso organismo, que bombeia sangue ali 80 vezes por minuto, se eu não me engano, que é o que a ciência fala, né? Os estudos falam, a experiência de pesquisa nos mostra. Será que o coração que a Bíblia está falando é justamente esse? Será? Então é isso que nós vamos ver na palavra de Deus hoje com esta lição. E justamente essas promessas, né? A promessa de Deus, justamente a promessa de um coração novo. E como esse coração novo é um transplante que vai ser feito, e nós teremos outro coração. Então tudo isso nós vamos ver justamente nesta lição que a Bíblia Sagrada nos fala de coração novo. O primeiro ponto vai falar sobre o coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Então, na Bíblia, nós vemos a palavra coração ela com vários sentidos. Isso tem que ficar aqui já registrado, né? E geralmente, observe, meu irmão, já nesse primeiro ponto, e geralmente não se refere ao músculo cardíaco que bombeia ali o sangue para todo o nosso corpo, né? Com uma média ali de 70, como eu falei, a 80 batimentos por minuto, porque depende da idade da pessoa. Então, de um modo mais evidente, né, coração na Bíblia está justamente se referindo, como o autor coloca já no primeiro subponto aqui deste tópico, ao homem interior. Salmo 44, versículo 21 fala: Porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Então, o que é segredos aqui? São os segredos da mente humana, na qual ninguém pode penetrar. Por isso, Salomão fala em Provérbios 25, 3, ele fala que para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. E Jesus, né, meu irmão, a gente não poderia deixar de citar Jesus. Ele fala em Mateus 15, 19, fala: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então existe dois tipos de corações em pessoas diferentes. Então existe agora o coração do salvo, como nós estamos falando aqui, e o coração justamente do perdido. Então o coração do salvo é justamente o que é alinhado com a vontade de Deus. É isso que nós vamos falar nessa lição. Mas existe o coração do perdido. Então há dois tipos de corações em pessoas diferentes. Então, essa diferença que existe entre um coração do salvo e um coração do perdido, sem Deus, sem Jesus, é justamente nessa perspectiva que nós vamos trilhar esta lição, que vai falar sobre a promessa de um novo coração. Então, encerrando já esse primeiro subponto aqui, o coração que a Bíblia está falando aqui, o coração na Bíblia está realmente
falando da dimensão do homem interior. Então a Bíblia usa a palavra coração para falar do homem interior. Aquele homem, o interior do ser humano é que ninguém sabe do que está passando em sua mente, o que está passando na sua faculdade mental, mas Deus conhece a todos, porque a Bíblia fala que Deus, ele vai aonde ninguém pode ir, até a divisão da alma e do espírito, porque Deus, ele discerne os pensamentos do ser humano e conhece. Então, este é justamente o termo coração, quando fala na Bíblia, está geralmente se referindo ao homem interior. Já o segundo subponto vai falar sobre a circuncisão do coração. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente que é o texto da leitura bíblica em classe, né, que nós fizemos. Observe que o autor desta lição, ele comenta no primeiro tópico, majoritariamente das lições bíblicas, justamente o que está na leitura bíblica em classe. E nesta lição aqui, ele já vai pegar, ele explicou que coração é esse que nós estamos falando, que se refere ao homem interior, e agora ele vai entrar nos dois textos bíblicos que ele colocou na leitura bíblica em classe. Vai ficar lá primeiro da circuncisão, justamente a circuncisão do coração. E quando ele está falando aqui da circuncisão de coração, ele está falando justamente que é da transformação, né? Nesse contexto, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, para mostrar a verdadeira circuncisão da nova aliança. Não é a circuncisão como achava que deveria ser feito na antiga aliança, que era uma circuncisão na carne. Mas desde aquele tempo, Deus já tinha mostrado para o povo que ele queria uma circuncisão do coração, ou seja, uma mente transformada, um coração transformado, um homem interior transformado, ou seja, um coração transformado, porque não adianta fazer as coisas exteriores que aparentemente mostre ali para as pessoas a sua sacralidade diante de Deus, a sua santidade diante de Deus, mas com o coração desviado, com o coração distante de Deus, ou seja, fazendo as coisas por obrigação, fazendo as coisas apenas por força do hábito, e muitas pessoas hoje vivem dessa forma, ou seja, não ainda efetuar a circuncisão do coração. Então tem pessoas que gostam de fazer aquilo que os outros veem, gostam de estar em todos os cultos, e tem que estar mesmo, mas tem pessoas que têm a motivação errada de estar em todos os cultos, de fazer isso, fazer aquilo, de mostrar, de fazer, de estar ali sempre em evidência, mas muitas vezes os corações estão diante de Deus de forma errônea. Não tem um novo coração, não participou ainda, não fizeram a circuncisão do coração. E o que é circuncidar o coração? É justamente fazer aquilo que é verdadeiro, fazer aquilo que Deus direciona para fazer, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então, o que nós vemos aqui neste ponto é justamente isso, que aquele que tem um novo coração, ele procura fazer sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como a Bíblia Sagrada nos mostra, ela é sempre perfeita, ela é sempre boa e ela é sempre agradável. O terceiro subponto vai falar sobre um coração novo. Aqui ele já migra justamente para o nosso texto áureo, né, que nós lemos, e justamente também o segundo texto bíblico da leitura bíblica em classe, que está em Jeremias, né, que é a leitura bíblica em classe, que vai falar justamente desse novo coração que Deus vai dar ao povo, ou seja, na nova aliança, o coração será um coração novo, ou seja, que rompe com essa forma antiga, e não seria mais esse coração agora reconhecido pelas marcas físicas no corpo, como era feito com os hebreus, como é feito, né, com os hebreus, com os judeus, não. Mas agora Deus fala que vai escrever justamente nos corações a sua lei. Ele vai pôr a lei justamente no interior da casa de Israel, ou seja, dentro do seu coração. E é desta forma que a Bíblia trata justamente deste novo coração sendo implantado, sendo dado ao povo, ao seu povo. É um novo coração. E que novo coração é esse? É a transformação que a palavra de Deus executa no coração que era pecaminoso, no coração que andava buscando os anseios dessa vida, e agora vai buscar fazer a vontade de Deus, ou seja, é um coração novo, porque agora está implantado em nosso coração a lei de Deus, aquilo que faz com que nós venhamos a andar em espírito. Por isso Deus sempre falou que
eu vou dar a vocês um coração de carne, vai ser um coração novo, um coração em que a minha lei vai estar cravada, vai estar escrita, vai estar lá no seu coração, para que vocês entendam a palavra, que vocês entendam a vontade de Deus. Então, meu irmão, a palavra coração aqui está também, como nós falamos nesta lição, falando do homem interior, é a transformação do eu, é a transformação de mentalidade. Por isso Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 12, versículo 1 e 2, falando ali que a transformação acontece. E essa transformação é justamente para fazer aquilo que agrada a Deus, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, tudo isso gira em torno deste novo coração que Deus concede a cada um de nós, salvos em Cristo Jesus. O ponto 2 da lição vai falar justamente sobre o coração de quem está em Deus. Vai falar sobre esse coração inclinado, né, a Deus. Porque quando a pessoa ela aceita Cristo como seu Salvador, o que acontece? Ela passa pelo processo do novo nascimento, como nós falamos em lições anteriores. E a pessoa agora ela passa a perceber a realidade espiritual de uma forma mais profunda. Por isso Jesus, quando falou para Nicodemos, ele falou: Nicodemos, tu tem, Nicodemos, que nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendia, mesmo sendo um mestre da lei, não compreendia as palavras que Cristo estava falando para ele. Então, para que o homem venha perceber e entender o que é o reino de Deus, meu irmão, ele precisa ter um novo interior, ou seja, uma nova visão da realidade espiritual. E Salomão, ele entendeu essa realidade, essa verdade, quando Deus disse a ele para que ele se inclinar, para ele inclinar o seu ouvido e ouvir as palavras dos sábios, e que ele aplicasse a palavra ao seu coração e à sua ciência. Deus falou assim para Salomão, principalmente no capítulo 22, né, que o autor vai citar, do versículo 17 ao 21. Fala para Salomão: inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o teu coração à minha ciência, ou seja, ao meu conhecimento, à minha sabedoria, porque coisa suave é se as guardares no teu coração, se aplicar de todas aos teus lábios. Então, o coração inclinado para Deus é justamente o coração que está alinhado à vontade de Deus. O segundo subponto vai falar sobre um coração consciente. Então, como centro das emoções e dos sentimentos, o coração ele medita, o coração ele pondera, o coração ele avalia. Então, o interior do homem, ele tem a capacidade de guardar os pensamentos, de guardar os sentimentos e de guardar o que se passa ao seu redor. Então, meu irmão, Jesus, quando repreende Israel, ele repreende Israel por Israel não ter atentado para o juízo sobre a sua desobediência. Então, Israel foi castigado por quê? Porque não meditou, não ponderou e não avaliou. Isaías 42, versículo 25 fala: pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram. Então, e os queimou, mas não puseram nisso o coração, ou seja, não tiveram a capacidade justamente de entender que o homem interior transformado vai buscar sempre agradar a Deus. Então, meu irmão, o que nós vamos entender justamente com esse coração consciente aqui, o Senhor, ele reclama da falta de entendimento para com todas as maravilhas que ele opera no meio do seu povo. E o que foi que Deus falou a Moisés? Deuteronômio capítulo 29, versículo 4. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Então, o coração que Deus concede ao homem é um coração consciente, para que o homem consiga meditar, ponderar e avaliar. E o último subponto desse tópico 2 vai falar sobre Deus vê o coração. Jeremias sofre ali, a gente entende pela Bíblia Sagrada e vê que Jeremias ele sofreu uma terrível perseguição por parte dos inimigos de Deus. E Jeremias, em um momento de sua oração, em Jeremias capítulo 20, versículo 12, ele fala: olha,
Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, que é o ponto que está falando. Deus vê o coração. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, ele também vê isso, que mesmo sendo o coração do homem, o seu interior, aquilo que ninguém vê, Deus, no entanto, por intermédio da sua onisciência, ele sabe todas as coisas, porque Deus vê o oculto e o escondido. Deus conhece justamente o coração do homem, meu irmão. Deus vê. Não pense que Deus não está vendo o coração. Deus vê. Por isso, o pecado ele é cometido em três esferas. Ele só é o pecado cometido pensamentos, pensamentos, palavras e ações. Ou seja, palavras e ações é exteriorizado, né? As pessoas conseguem ver, conseguem perceber, mas os pecados do pensamento só Deus conhece, então isso é do homem interior. Então aqui está falando justamente desse coração, do homem interior, que Deus vê o coração. E para encerrar nossa lição, o autor prossegue para o último tópico sobre promessas para o coração. Vai falar sobre um coração feliz. E quando o homem ele tem um novo coração, né, que é concedido por Deus, que o Deus que falou que daria um novo coração, a transformação interior quem executa é Deus, a pessoa sente-se feliz, desfrutando a paz do Senhor. Provérbio 17:22 fala que o coração alegre serve de bom remédio. Então, o coração alegre, ou seja, a alegria interior, ela produz reações químicas na mente e no corpo que contribui justamente para a saúde humana, porque é assim que a Bíblia fala que o coração alegre serve de bom remédio. Então, é considerado um bom remédio para quem tem a felicidade de ter um coração assim, meu irmão. E hoje, nós falamos nas lições passadas que o mundo hoje gasta com medicamentos, gasta com a saúde da mente, com a saúde do corpo, e o mundo e as pessoas que investem nisso estão enriquecendo, porque quanto mais passa, mais pessoas estão gastando com medicamentos para a mente, para o corpo, e isso é muito dinheiro. A indústria farmacêutica está aí de vento a popa, enriquecendo com a venda de milhares desses medicamentos para tantas doenças, tanto orgânicas quanto emocionais, meu irmão. E na maioria dos casos, os medicamentos é apenas um paliativo, porque eles não resolvem a causa da enfermidade. Mas o segredo Deus está nos dando aqui, ó. O coração alegre serve de bom remédio, ou seja, a transformação do coração interior, do homem interior, para as coisas de Deus, serve de remédio para a alma, para o coração, ou seja, muitas vezes é a cura e está justamente em seguir a vontade de Deus, porque aquele que segue a vontade de Deus, meu irmão, vai estar trilhando o caminho que foi ortogado por Deus. Então, o coração feliz, ele tem a alegria do Senhor, que dá força à alma e produz saúde para o corpo. Isso é ter um coração feliz. Então, quem tem um bom coração, na comunhão com Deus, só diz palavras boas, da quais o seu coração está cheio, porque a palavra fala que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo de número 34. O segundo subponto vai falar sobre um coração cheio de amor. Neste ponto aqui, o autor vai enfatizar de forma bem clara que o amor é justamente a essência do cristianismo. E sem amor não existe a verdadeira identidade do que significa ser cristão. E a palavra de Deus nos mostra de forma clara que o resumo da lei está no amor. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 22, ali dos versículos 34 ao 40, vai mostrar que um doutor da lei vai e pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus fala para aquele homem que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aí ele fala que este é o primeiro e grande mandamento, mas o segundo mandamento, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E Jesus, em um dado momento, ele fala: olha, um novo mandamento eu vou dar para vocês, que vocês amais uns aos outros.
uns aos outros. E Jesus falou que como é que nós seremos reconhecidos como discípulos dele? É por estar profetizando? Não. É por estar cantando? Não. Por estar pregando? Não. Por estar impondo as mãos dos enfermos, ele sendo curado? Não. Impondo as mãos dos demoniados, ele sendo liberto? Não. Jesus fala, e o mundo vai conhecer vocês como os meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Então, a verdadeira essência do cristianismo é justamente o amor. Então, o coração que é cheio de amor, meu irmão, é justamente o que Paulo vai nos falar. Esse é o vínculo da perfeição. E essa paz de Deus, para a qual também nós fomos chamados em um corpo, ela venha dominar o nosso coração e nós seremos agradecidos. Colossenses 3, né, o versículo 14 e 15. Então, Paulo estava falando pelo Espírito que os servos de Deus ele deve ser revestido tanto do poder de Deus, como também de amor. E esse amor, ele diz, esse amor é o vínculo da perfeição. Então, meu irmão, isto é justamente um coração cheio de amor. E encerrando a lição, o último subponto vai falar sobre o penhor do Espírito no coração. Aqui o autor vai falar que a salvação em Cristo, Jesus, né, não é de forma alguma apenas uma promessa religiosa, não. Ela tem a garantia absoluta e divina de que nós somos salvos, de que nós somos transformados por Deus e agora nós passamos a ser novas criaturas na comunhão com Ele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 22 e 21, ele fala, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o penhor do Espírito Santo, ele é a garantia, é presenteada por Deus de nossa salvação, desde que atendamos às condições que Deus requer para que quem é salvo permaneça em obediência à sua palavra, debaixo da sua santa vontade, numa vida de santificação. Hebreus capítulo 12, 14 fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, o Espírito Santo é, portanto, a maior garantia de que o Senhor Deus vai cumprir integralmente todas as promessas feitas à igreja, porque este penhor está em nosso coração. O Espírito Santo habita em cada um de nós, então nós temos o Espírito Santo em nossa vida justamente como penhor desta salvação. Então, meu irmão, concluindo a nossa lição, nós vemos, né, que dentre todas as promessas de Deus para a sua igreja, destaca-se a promessa de termos um novo coração. Ninguém pode ver o coração, pois ele justamente refere-se ao interior de cada pessoa. E essa pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Essa pessoa pode prometer uma coisa e proceder de outra forma. Então, tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Porque Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Jeremias 17:10 fala que eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos de suas ações. Então, meu irmão, que Deus nos ajude a fazer a sua santa vontade, a fim de que sejamos beneficiados pela gloriosa promessa de Ele dar a sua paz a nós. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 7 e hoje comentamos a lição que tem como tema a promessa de um novo coração. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.